Agora a gente vai lá na casa do Juscelino. Aqui é uma praça onde fica a estátua dele, né? Essa pracinha aqui, onde a gente já veio aqui no primeiro dia para conhecer um pouquinho a cidade no nosso primeiro dia em Diamantina. A casa dele fica lá em cima, nessa ladeira, de frente justamente para a praça, onde fica a estátua do Juscelino. E a gente vai conhecer a casa dele, né? Que foi um dos presidentes mais marcantes do século XX na história do Brasil. Ele é natural daqui de Diamantina e vamos ver o que tem ali dentro. Enfim, chegamos aqui à casa de Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil de 1956 a 1960. Aqui a gente vai entrar na casa do Juscelino Kubitschek. É a casa em que ele foi criado aqui em Diamantina. Ele não nasceu nessa residência, mas é a casa em que ele cresceu boa parte de sua vida. Fica aqui na Rua São Francisco, em Diamantina. A entrada custa R$40 a inteira e R$20 a meia entrada. Esses aqui são os horários de funcionamento. Então segunda-feira é fechado, na terça e sexta das 9 às 12 e das 14 às 17. No sábado das 9 às 17 e domingo e feriado das 9 ao meio-dia. Vamos entrar aqui para conhecer um pouquinho da casa do Juscelino. Bom, a gente achou melhor narrar esses trechos aqui na casa do Juscelino para ficar melhor explicado, porque a história dele tem muitos detalhes. Ele nasceu no dia 12 de setembro de 1902 e não nasceu nessa casa, ele nasceu num sobrado na Rua Direita, que fica aqui também em Diamantina. Ele é filho do João César de Oliveira e da Júlia Kubitschek. Aqui nessa casa, cada cômodo acaba sendo dedicado a alguma parte da vida do Juscelino. Nesse cômodo que a gente está aqui, que é o primeiro que a gente entrou, esse cômodo ele é dedicado mais à época da escola dele, né? A época escolar. Tanto é uma parte dessa época escolar em um seminário que ele entrou quando ele tinha mais ou menos aí na época da adolescência. Tanto é que essa é uma roupa aqui que a gente acabou de ver, uma roupa de seminarista. Ele entrou no seminário chamado Seminário Episcopal de Diamantina. Ficou por 3 anos e com 15 anos incompletos ele saiu do seminário. Tanto é que aqui a gente vê algumas atas, né? Aqui a ata de formatura do curso primário. A gente vê aqui algumas notas dele da época da escola, né? Esse aqui, por exemplo, é o livro de matrícula de Juscelino no seminário. Então são vários documentos que mostram a época dele de tanto seminarista quanto na época de curso primário. A gente vai ver também aqui ainda esse terceiro livro, que são as notas que o Juscelino tirou na época da escola, né? Tem, enfim, notas de várias disciplinas. Então aqui está tudo documentado da época em que ele frequentou a escola. Esse cômodo em que a gente está agora, ele na verdade que deveria ser o primeiro que a gente deveria ter visitado, né? Porque aqui fala da data de nascimento dele, que ele nasceu num sobrado que pertencia ao avô, que fica na Rua Direita, né? Quase perto da catedral. Aqui tem fotos antigas da época de 1900, um pouco antes dele nascer. Essa foto aqui é uma foto do Juscelino com apenas 3 anos de idade, em 1905. Então esse cômodo em que a gente está agora é que deveria ter sido visitado primeiro, né? Aqui, por exemplo, a certidão de nascimento dele, do dia 12 de setembro de 1902. Então, a casa, na verdade, ela segue uma determinada lógica de onde que deve começar o passeio, né? Esse cômodo seria o primeiro a ser visitado. E aqui também está o registro de batismo dele, aqui do dia 23 de março de 1903.
O pai dele morreu quando o Juscelino ainda tinha mais ou menos 3 anos de idade, então ele perdeu o pai muito cedo. A mãe dele já morreu já muito idosa, né? Já morreu quando já era mais velha. Esse cômodo em que estão aqui os registros de nascimento e de batismo, eles também mostram algumas imagens de jornais, algumas fotos antigas, né, da época da primeira década ali do século XX. Então, além de ter a história do Juscelino, também traz um pouco da história de Diamantina daquela época. Essa foto que está aqui ao lado do Juscelino Kubitschek mais velho, né? Essa foto aqui mostra o Juscelino com a irmã dele, que é a Maria da Conceição Kubitschek de Oliveira. Tanto que aqui a gente tem a certidão de nascimento da Maria de Conceição Kubitschek de Oliveira, que foi a irmã, a segunda irmã do Juscelino. Ele teve 2 irmãs. Uma delas, a Eufrosina, morreu ainda bebê, e aí ele teve então, viva, né, uma irmã. E os dois aí conviveram praticamente com a mesma idade, né, 1 ano de diferença de nascimento. Essa foto aqui é do João Nepomuceno Kubitschek, que foi o tio-avô do Juscelino. Ele morreu antes do Juscelino nascer, né? Ele morreu em 1899 e o Juscelino nasceu 3 anos depois. E o João Nepomuceno, ele foi político, né? Ele foi inclusive vice-presidente de Minas Gerais. Naquela época não havia governador, né? Havia presidente de Minas Gerais. Ele era vice-presidente de Minas Gerais e ele assinou a ata da transferência da capital de Minas Gerais de Ouro Preto para Belo Horizonte, lá no final do século XIX. Aqui a gente tem a foto do João César de Oliveira, que é o pai do Juscelino. Ele nasceu no distrito de Medanha, que é um distrito aqui de Diamantina. Aqui embaixo, inclusive, tem uma foto desse distrito. O João César de Oliveira, ele tinha algumas profissões, como caixeiro viajante e garimpeiro. Ele contraiu uma doença, que primeiro foi uma gripe, depois desenvolveu para uma pneumonia e depois tuberculose. Inclusive aqui tem algumas notícias do adoecimento dele, da morte dele. Ele morreu por causa da tuberculose e ele acabou se isolando antes da morte em uma casa para não passar essa doença para os familiares. E depois da doença, a família, né, a Júlia Kubitschek, os filhos, acabaram passando por algumas dificuldades que levaram eles a se mudar para essa residência. E essa daqui é a foto da Júlia Kubitschek, que é a mãe do Juscelino. Aqui é a foto dela quando ela ainda era professora, diretora escolar. E aqui ao lado também a gente tem a foto dela, já mais idosa, apontando para um retrato desta casa aqui, onde funciona hoje o Museu Casa de Juscelino. A Júlia Kubitschek, como eu falei, ela era professora primária e ela sempre teve uma cobrança muito rígida com os filhos dela para que eles estudassem, cumprissem as suas obrigações e tirassem boas notas. Falando mais um pouco da Júlia Kubitschek, ela era conhecida carinhosamente como Dona Naná. Ela trouxe os filhos para morar aqui nessa casa depois da morte do marido, lá em 1905, e aqui eles viveram durante 11 anos. Durante a estadia aqui nessa casa, né, ela cobrava muito os filhos, né, em relação à educação, em relação a eles estudarem. Ela não impedia eles de brincar, por exemplo, mas ela cobrava muito eles em relação à educação, em fazer as lições, em estudar, até mesmo porque ela era professora, então ela também exigia muito isso. E algumas coisas que a gente encontrou em relação a isso é que o Juscelino comentou inclusive numa biografia dele, que para ela a tarefa iniciada era a tarefa concluída, então tinha que terminar todas as lições. E quando o Juscelino se tornou político, ela cobrava muito ele em relação a melhorias aqui em Diamantina, quando ele era deputado. E quando ele se tornou presidente, ela estava lá na inauguração de Brasília e chegou a falar o seguinte: só mesmo o Nonô, ou seja, o Juscelino, para fazer isso.
Nessa sala tem alguns projetos do Oscar Niemeyer para a construção de Brasília. Esse aqui, por exemplo, é o eixo monumental, né, que tem ali a esplanada dos ministérios. Aí aqui tem a Praça dos Três Poderes, que foi desenhada por ele também. Aqui, sinal da cruz. Esse aqui também é o plano piloto. Tem aqui também as superquadras de Brasília. Enfim, tudo isso aqui foi planejado pelo Oscar Niemeyer pelo arquiteto Oscar Niemeyer para a construção de Brasília, que foi inaugurada em 1960. Esse aqui é um anexo da casa do Juscelino, que foi construído depois que o local virou um museu. Tem aqui uma biblioteca, mas a gente vai ver principalmente a parte que é dedicada à época da vida do Juscelino para a medicina, porque ele se formou em medicina também antes de se tornar político, de se tornar presidente. Antes de ser médico, ele foi telegrafista. Ele fez um concurso lá em Belo Horizonte para isso, aí foi nomeado, trabalhou como telegrafista. Aí mesmo em Diamantina ele trabalhou lá como telegrafista. Aí depois ele foi para Belo Horizonte, fez um curso preparatório para o vestibular de medicina, da Escola de Medicina. Ele entrou na faculdade e se formou em 1927. Durante a faculdade ele conheceu o cunhado dele, aquele que se tornaria o cunhado dele, o Júlio Soares. O Júlio Soares convidou ele para ser sócio em um consultório particular e também para trabalhar com ele como assistente na clínica cirúrgica da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Ele também trabalhou como médico na Caixa Beneficente da Imprensa Oficial e se especializou em urologia em Paris depois que ele se formou, claro, depois que ele tinha todas as economias para fazer esse curso. Essa aqui é uma sala dedicada a Sara Kubitschek, que era a primeira-dama e foi a esposa, né, do Juscelino. Ela teve uma forte atuação como primeira-dama, tanto como primeira-dama de Minas Gerais, como primeira-dama do Brasil. E ela foi primeira-dama de Minas Gerais entre 1951 e 55, e nessa época ela foi convidada pela Darcy Vargas, que era a primeira-dama do Brasil, esposa do Getúlio Vargas, a liderarem, né, junto com outras primeiras-damas estaduais, um grupo de primeiras-damas para ajudar na assistência social, na Legião Brasileira de Assistência, que ajudava pessoas em situação de vulnerabilidade. E quando ela foi primeira-dama do Brasil, ela criou uma organização chamada Fundação Pioneiras da Assistência. E essa Fundação Pioneiras de Assistência, ela foi muito importante também nessa questão de assistência social a crianças, adolescentes e as suas famílias em situação de carência, de vulnerabilidade. E ela foi muito reconhecida por essa sua atuação, até porque ela era muito requisitada para essa questão. Uma vista mais detalhada, mais ampla do anexo e aqui da parte externa da casa do Juscelino. E aqui a gente terminou nosso passeio pela casa, pelo museu. É muito interessante conhecer um pouquinho da história do Juscelino, mais do que a história realmente dele como presidente da República, que é algo que muita gente já conhece, né? Mas a história dele antes dele ser político, né, do fato dele ter morado aqui, é bem interessante conhecer também.